Atenção, ouvintes! Nós estamos no ar! Meus amados irmãos, esse texto é interessante porque ele nos revela algumas coisas, né? Primeiro, Jesus, estando num dos últimos momentos com seus discípulos, na sua refeição final, vamos dizer assim, ele revela que ele seria traído por um deles que estavam ali. Àquela altura, todos os discípulos conheciam bem uns aos outros, né? Tinham uma certa familiaridade entre eles, né? Havia uma comunhão, né? Havia um conhecimento de personalidade entre cada um deles, né? Tanto que esse texto nos revela isso, de que João estava sentado ao lado de Jesus e Pedro pede para que João pergunte para Jesus sobre o que era aquilo que ele estava falando, quem é que haveria de o trair. Visto que Pedro estava reconhecendo que João dispunha de uma intimidade que os demais ali não dispunham, né? Não tinham. O próprio João, ele se autodenomina em vários momentos do Evangelho como o discípulo a quem o Mestre ou a quem Jesus amava. E então Pedro, quando ele diz isso para João, não era porque Pedro estava distante, né? Mas é porque João tinha uma liberdade com o Senhor que os outros talvez não tivessem o mesmo nível de liberdade, de amizade e tudo mais. Visto que o próprio João, né, foi o único que a Bíblia nos relata que ele deitava sobre o peito de Jesus, né? Então você veja, um amigo, para ter essa intimidade, de ter um contato físico, né, tinha que dispor de muita intimidade, não é? Então você veja que naquele momento, então eles perguntam: mas mestre, quem é de nós? Não é possível, a gente se conhece, todo mundo, não tem nenhum espião aqui, a gente não notou ninguém diferente, não notou ninguém de uma outra nação estranha, inimiga aqui no nosso meio, né? Nós sabemos quem nós somos entre nós aqui, nós nos conhecemos. Alguns têm uma personalidade mais difícil de lidar, mas o Senhor chamou-se conhecendo, não é? O Senhor, quando chamou a cada um de nós, o Senhor sabia quem nós éramos, né? Vamos dizer, um diamante bruto que precisava ser lapidado para que alcançasse um valor maior, mas mesmo assim, ainda assim, um diamante, né? Uma oportunidade de fazer uma grande obra, não é? E então Jesus, ele diz assim: aquele que eu der o pão que eu molhar no copo aqui no suco, né, este é o que haverá de me trair. Então Jesus pega um pedaço de pão, molha ali no copo com o suco da uva e dá para Judas, o Iscariotes, né, porque já haviam mais de um Judas naquele tempo, né? E havia ali Judas, o Iscariotes, e ele come o pão, e o texto nos diz que naquele momento o diabo se apossou da vida dele, né? Satanás se apossou da vida dele e Jesus disse para ele: então você vai e faça o que você tenha que fazer. E o texto nos diz que Judas comeu o pão e saiu desaparecendo na noite. Mas o texto no verso 28 nos diz que nenhum dos outros que estavam assentados à mesa soube o que Jesus quis dizer. Porque mesmo Jesus tendo dito: é aquele que eu pegar o pão molhado e der para ele comer, né? Eles talvez viram aquela cena, Jesus molhando o pão, dando na mão do Judas, viram o Judas comendo, Jesus dizendo para ele que era para ele fazer o que tinha que fazer, e eles ainda assim não perceberam o que estava acontecendo ali, porque eles conviviam com aquele homem na sua vida cotidiana, não é? Jesus conhecia o interior de Judas. Jesus sabia que Judas, ele não se importava muito com os pobres. Jesus sabia que Judas não se importava com a causa das pessoas menos favorecidas. Jesus sabia que Judas, ele metia a mão na sacola onde era guardado todo o tesouro, o dinheiro do ministério de Jesus, vamos dizer assim, porque todos ali estavam dependendo de um único tesouro, né? Todos ali dependiam da mesma fonte de renda. Então Judas, ele era aquele que ele sentava a mão na sacola e roubava, né? Jesus, ele chega a revelar isso naquele momento em que uma mulher derrama um perfume caro sobre Jesus e Judas fala assim: mas não era melhor ter pego este perfume e vendido e dado dinheiro para os mais pobres, né? Porque ele estava pensando nos mais pobres? Não, ele estava pensando no dinheiro que ia entrar na sacola e dali ele ia roubar uma parte para si. Infelizmente era era este o cenário, né? Mas enfim, o texto nos diz que eles não souberam
souberam, né, o que Jesus quis dizer quando ele falou para Judas: vai e faz o que você tem que fazer logo, né? Porque eles pensaram que ou Jesus tinha dito para Jesus tinha dito para Judas comprar mais pão, ou então Jesus tinha dito para Judas dar algum dinheiro aos pobres, porque ele que controlava o caixa. Então ele que, se precisava para alguém comprar, ele que ia comprar. Se precisava para fazer alguma doação, ele que faria a doação. Mas nenhum dos outros na mesa soube o que Jesus quis dizer. Sabe por quê? Os discípulos não esperavam que fosse Judas o traidor. Eles estavam ali na convivência, eles estavam ali no cotidiano, eles estavam ali no dia a dia, e embora o traidor ele emita sinais de que a qualquer momento ele vai passar a perna, ele vai puxar o tapete, ele vai inventar história, ele vai espalhar notícia falsa, ele vai falar da sua vida, vai falar dos seus filhos, vai falar da sua família. Embora os traidores, os fofoqueiros, os mentirosos, eles estejam sempre emitindo alguns sinais, nem que seja por traços da sua personalidade, daquilo que eles realmente pretendem fazer, né? Os olhos dos discípulos naqueles dias não estavam voltados para a ruindade que havia talvez na personalidade de Judas, porque cada um ali sabia quem era. Pedro, ele sabia que ele era totalmente colérico, sanguíneo, né? De que ele sabia que ele era uma pessoa que não tinha valor social naquele dia, porque ele era um pescador, não tinha muita instrução, não tinha uma posição elevada na sociedade daqueles dias, e Jesus o colocou numa posição de grande honra naquele momento, que era de ser um dos obreiros do seu ministério naqueles dias. Então todos ali se sentiam improváveis, não é? Diante dos olhos da sociedade, diante dos olhos da sociedade até religiosa daqueles dias, não é? Eles eram pessoas que talvez ninguém imaginasse que Deus ia cumprir as profecias do Antigo Testamento, né? Usando aqueles homens simples, né? Talvez pensassem eles que o Deus, quando enviasse o seu filho, ia ser de uma linhagem sacerdotal, né? E que ele ia ser filho de um sumo sacerdote do templo, da sinagoga, ou então de alguma das religiões dos judeus, lá dos fariseus, né? Enfim, eles imaginavam que fosse algo mais ou menos assim. E não, Deus, quando enviou o seu filho, enviou da maneira mais humilde, enviou o seu filho para nascer de uma moça que não era da alta sociedade daquele tempo. O seu pai era um carpinteiro, né? E enfim, né? Jesus vindo de uma região litorânea, não é? Enfim, vários aspectos sociais que, para quem estava numa vida religiosa, né, não tinha facilidade de aceitar que o Filho de Deus, os seus obreiros, viessem de pessoas de uma base social tão humilde, não é? E aí então você veja, todos ali convivendo, todos ali se sentindo privilegiados, né? Ninguém fala assim, bom, eu sou ruim, mas aquele ali é muito pior do que eu, não existia isso, né? Todos eles sabiam quem eles eram e que dependiam igualmente da misericórdia ali, né? E eles não notaram na personalidade de Judas essas coisas, mas Jesus já o conhecia por dentro, sabia da intenção do coração. E por isso, meus irmãos, você veja, muitas vezes a gente fica surpreso, né? Fala assim, nossa, fiquei chocado, me surpreendeu a tal atitude de tal pessoa, porque eu realmente não esperava que isso dessa pessoa, esperava isso de qualquer outra pessoa, menos ele, e como eu também. No decorrer da minha vida já passei por situações semelhantes a essa, né? Pessoas que eu jamais imaginei, né, que poderiam falar determinadas coisas, né, ao meu respeito ou a respeito de qualquer outra pessoa, né, foram as que vieram a fazer tal e tal coisa. Mas você sabe que Deus, ele é tão maravilhoso, meus irmãos, que ele não nos deixa ficar enganados, né? Em algum momento a luz da palavra é acesa, né? E nós não somos derribados, né? Ou destruídos pelas más escolhas de pessoas que talvez não estejam alinhadas com o propósito que Deus tem para cumprir nas nossas vidas e através das nossas vidas, né? Então, não lamente tanto pessoas que de repente do nada desaparecem. O texto diz que Judas comeu
saiu e desapareceu na noite, né? Não fique muito preocupado, porque pode ser que neste desaparecimento, né, depois deste desaparecimento, a pessoa surja lhe trazendo, né, um grande prejuízo para a sua vida, não é? No caso de Jesus, Judas, quando apareceu, ele já apareceu com os guardas do templo para levá-lo preso e entregá-lo, porque ele havia o vendido. Então, ainda que essas coisas, né, estejam sujeitas a acontecer, porque veja que aconteceu com o próprio Cristo, como não haveria de acontecer conosco também, né? Nós não devemos perder a esperança e a fé, em primeiro lugar em Deus, né? Em segundo lugar nas suas promessas, da sua palavra, e em terceiro lugar nas pessoas em que estão ao nosso redor, né? Às vezes você pode identificar um possível traidor no seu ciclo social, e você tem a opção de buscar orientar e ajudar esta pessoa, ou então você se afasta, entrega na mão de Deus e veja que o que Deus pode fazer. De repente essa pessoa vai ser alguém em que Deus vai aplicar o metanoia, não é? O Senhor vai fazer com que essa pessoa experimente uma transformação profunda através da palavra. E é fato que existem coisas, meus irmãos, acerca do ser humano que nós não conseguimos entender. Mas ainda que a gente não entenda, o próprio Espírito de Deus, ele pode trabalhar na vida dessas pessoas. No caso de Judas, coitado, ele não tinha muita escolha, né? Porque tinha que se cumprir toda a profecia do Antigo Testamento. Não tinha muita escolha, né? Porque a própria profecia já tinha dito, né, que as suas entranhas seriam espalhadas, né? Então ele não tinha chance mesmo, né? Foi infelizmente escolhido para este propósito e fim, né? Mas não existe mais esta profecia a ser cumprida, né? Já se cumpriu, então nós entendemos que todos são alvos da graça de Deus a partir da ressurreição de Jesus Cristo, não é? E talvez você que esteja aí nos ouvindo tenha passado e esteja passando por um processo assim, em que você foi surpreendido por uma grande traição, foi surpreendido por uma desavença, talvez, de alguém em que você confiava, e de repente você se viu envolvido numa situação desconfortável. A palavra do Senhor para você hoje é esta, não é? Não importa qual seja a situação, entenda que se Cristo venceu, se Cristo passou por isso e venceu, Ele também nos dá, através de sua palavra, condições e ferramentas para que a gente também vença. Aqui nessa situação, a palavra-chave é perseverança. Perseverança é continuar, é permanecer firmados naquilo que o Senhor diz na sua palavra ao nosso respeito. Crer na sua promessa de que Ele não vai voltar atrás, né? Mas que Ele haverá de cumprir aquilo que está escrito na sua palavra, nas nossas vidas, para que o nome dEle, através de nós, seja glorificado. Amém? Quero convidar você neste momento, unir a sua fé à minha, nós vamos juntos orar ao Senhor. Amado Deus e glorioso Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, que após termos ouvido e meditado na sua palavra, queremos glorificar o teu nome e te bendizer, ó Deus, sabendo que o Senhor é fiel em tudo que o Senhor faz, sabendo que o Senhor é Deus perfeito, sabendo que o Senhor é Deus que cuida, sabendo que o Senhor é Deus, ó Pai, que conhece o nosso interior. E talvez, ó Pai, algum dos nossos irmãos esteja com dificuldade, Senhor, passando por situações desconfortáveis, por momentos, Senhor amado, de suas vidas, mas nós queremos declarar neste momento, iniciando esta semana, a sua palavra, Senhor, para trazer ânimo, para trazer graça, para trazer vida, para trazer renovação, para trazer, Senhor amado, de uma porção do seu poder, para trazer um bálsamo, Senhor, para curar as feridas do coração, para trazer graça, Senhor, para trazer vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos pedir que o Senhor abençoe, Senhor, esta semana que começa no dia de hoje, ó Pai. Queremos pedir que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos e irmãs que nos ouvem através do site, também do aplicativo da Rádio DTG. Queremos pedir que o Senhor, ó Deus, guarde a família de cada um deles e delas, dos irmãos que nos acompanham pela live do Facebook, Senhor, aqueles que não acompanham
acompanharam ao vivo, mas talvez vão assistir em outro momento, Senhor, estão assistindo num outro momento o vídeo que ficou gravado no Facebook, Senhor, mas queremos pedir a bênção do Senhor, ó Pai. Senhor amado, que as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso coração estejam guardados em Ti, Senhor, estejam guardados debaixo da Tua graça, do Teu favor, da Tua misericórdia, estejam guardados debaixo da Tua santa proteção. Que o Senhor visite a cada um, ó Pai, neste momento, que o Senhor guarde a cada um neste momento, a Tua graça acompanhe, Senhor, e se estenda sobre cada um deles e delas, Pai, e conceda que o dia de hoje eles recebam uma noite abençoada, Senhor amado, que seja uma semana de grandes vitórias, que o Senhor esteja com eles, Pai, e que o Teu nome santo seja glorificado na vida de cada um dos Teus filhos e filhas. Estende a Tua bênção, estende a Tua mão, guarda e proteja cada um deles, e que o Senhor, ó Pai, faça tudo para a glória do Teu nome, para o Teu nome ser glorificado. Estamos aqui para sermos instrumentos Teus e por isso Te agradecemos e louvamos. Tudo isto no nome santo do Senhor Jesus, e assim Te agradecemos, dizendo amém e graças a Deus.